1 Coríntios 6, de 12 a 20, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos, meus irmãos. Senhor amado e Deus bendito, já exaltamos o teu nome nesta noite, com os nossos louvores, já confessamos os nossos pecados, e neste momento o teu povo está mais uma vez diante da tua palavra que será pregada. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Cremos que ela é mais penetrante que espada de dois gumes e está apta para discernir os propósitos do coração. Sabemos também, ó Deus, que muitas vezes a palavra confronta as nossas práticas aprendidas neste mundo caído, práticas que têm que ser deixadas de lado. Por isso, nesse momento, rogamos ao Senhor que leve todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir a instrução da tua palavra. E que nos dobremos a ela para a tua glória e louvor. Fala conosco, edificando-nos, consolando-nos, corrigindo-nos, exortando-nos para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá pelos idos de 1960, surgiu nos Estados Unidos uma seita que foi denominada de Meninos de Deus, os Meninos de Deus. Essa seita tentava adaptar a religião ao movimento hippie que estava em voga na época. O seu fundador, um homem chamado David Berg, disse ter recebido uma revelação de Deus para uma missão diferente. E então, nessa década de 1960, ele começou a trabalhar junto aos hippies lá na Califórnia. E dentre várias heresias que há ou havia nesse grupo, uma das características é que esta seita pregava o amor livre. Nas palavras do fundador, abre aspas aqui, ele dizia: nós temos um Deus sexy, e uma religião sexy, e um líder muito sexy, com um grupo de jovens seguidores extremamente sexy. Se você não gosta de sexo, que vá embora enquanto pode. Esse era o mote. Este era o aviso para aqueles que se ajuntavam a esta seita, e havia uma justificativa pretensamente bíblica. Eles tomavam o texto de Tito 1,15, que diz: todas as coisas são puras para os puros. E então eles pegaram este versículo bíblico e transformaram numa espécie de dito. Como nós temos muitos ditados populares:
Todas as coisas são puras para os puros, e em nome dessa pureza que eles diziam ter, o sexo era praticado de forma livre. Ao que tudo indica, entre os coríntios havia também uma espécie de ditado popular que eles também usavam para justificar a libertinagem sexual. E que dito era esse? Paulo vai citar 2 vezes aqui neste capítulo, e ele vai citar mais uma vez lá no capítulo de número 10. A frase era: todas as coisas são lícitas. Só isso. Todas as coisas são lícitas. E então, Paulo, que já havia condenado o pecado sexual do jovem que se deitava com a mulher do pai, no capítulo 5, vai agora no capítulo 6 colocar as coisas no seu devido lugar. O que significa para o crente: todas as coisas me são lícitas? Como é que aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro devem olhar para isso que era dito ali entre os coríntios? Como eu disse no capítulo 5, Paulo tratou de forma muito firme de um pecado sexual que havia entre um jovem com a esposa do seu pai. Ele condenou aquele jovem dizendo: coloquem para fora o malfeitor. Houve ali uma excomunhão. E no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, ele lembrou aos coríntios que em outro tempo havia muitos daqueles que estavam dentro da igreja que também haviam caído em terríveis pecados. Dentre eles, muitos pecados de imoralidade sexual. Paulo cita, por exemplo, a impureza, que aparece aí na sua Bíblia, e a palavra que é traduzida por impureza, porneia, que nomeia vários pecados de cunho sensual e sexual. Paulo diz: alguns de vocês foram impuros, alguns de vocês foram adúlteros, alguns de vocês cometeram sodomia. Pecados terríveis. Mas Paulo diz: mas vocês foram lavados, mas vocês foram justificados, mas vocês foram santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. A obra gloriosa de Cristo, meus irmãos, ela perdoa os mais terríveis pecados. Como Paulo escreveu aos Romanos, e nós já lemos aqui nesta noite: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas os crentes que ouvem esta pregação, esta mensagem, precisam cuidar para não cometer o erro de achar que quanto mais eles pecarem, mais a graça de Deus irá alcançá-los. E Paulo então vai tratar de todas estas coisas aqui nesse texto. Se nos versículos anteriores ele tratou do litígio entre os irmãos e da impropriedade de levar irmãos a um tribunal ímpio para suas demandas por terra, agora ele vai falar acerca da impureza sexual. Você aprende nesse texto como combater a impureza. Essa é uma mensagem urgente, sobretudo em tempos de internet, de rede mundial de computadores. Nunca foi tão fácil consumir pornografia, por exemplo. Não houve um tempo como o nosso, em que as coisas fossem tão fáceis, em que a imoralidade estivesse ao toque de um dedo no celular. E em tempos como os nossos, a mensagem que Paulo traz aos coríntios precisa ecoar aqui no coração, a fim de que você saiba como lidar com esse mundo, a fim de que você saiba como combater a impureza. Paulo vai mostrar que você combate a impureza, lembrando-se que você já foi libertado pelo Senhor Jesus Cristo. Lembrando que você é livre. Veja como Paulo irá fazer. Paulo vai tratar de corrigir aqui a visão dos coríntios. Porque por 2 vezes aqui ele repete a expressão que estava na boca das pessoas. Todas as coisas me são lícitas. E Paulo vai falar, de fato, todas as coisas me são lícitas, mas Paulo usa aqui uma adversativa
por duas vezes. Todas as coisas me são lícitas, mas, ou entretanto, ele vai fazer um contraponto para mostrar como é que o cristão precisa encarar esta ideia de que tudo é lícito. É claro que Paulo não está afirmando que todas as coisas em absoluto são lícitas. Como é que você sabe disso? Paulo já condenou o pecado do jovem que se deitou com a esposa do pai. Isso não é lícito. Paulo já condenou os irmãos levarem os outros ao tribunal. Isso não é lícito. Paulo já condenou a divisão entre os coríntios. Isso não é lícito. Tudo aquilo que Deus proibiu não é lícito. Entretanto, ninguém tem o direito de colocar regras que Deus não colocou. E nesse sentido, então, a liberdade que você tem em Cristo leva você a não ser escravo de mais ninguém, exceto do seu Senhor. E é assim que você entende que todas as coisas são lícitas. As coisas lícitas, então, são aquelas que Deus não proibiu. É assim, então, que ele começa o texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo agora vai então colocar o pingo nos is. Ele vai dizer que mesmo dentre as coisas lícitas, algumas não são proveitosas. Não valem a pena, ou como ele diz aqui, não convém. Para você entender o que Paulo está dizendo aqui, você precisa ir lá no capítulo 10, porque lá ele mais uma vez vai usar a expressão, o contexto do capítulo 10 é o contexto em que ele trata da liberdade cristã. E então, no verso de número 23, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Qual é o ponto de Paulo aqui ao tratar da liberdade cristã? Ele está falando de algo comum, que é comer. Comer as coisas que havia no mercado. Entretanto, como no mercado havia carne sacrificada a ídolo, mesmo sabendo que não é pecado comer uma carne sacrificada a ídolo, porque o ídolo não é nada, não havia esse conhecimento em todos e os irmãos poderiam estar escandalizados com isso. Então, se o comer carne, e o cristão era livre para isso, não fosse edificar o irmão, isso não teria nenhum proveito. É nesse sentido que ele está citando, então, no capítulo 6, a ideia de que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Se alguma coisa não traz edificação a outros, se ela leva o irmão a tropeçar, melhor se abster do que cometer pecado contra o próximo. Mas o segundo contraponto de Paulo é o seguinte: ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a ideia aqui é simples. Se você não consegue se abster de algo, mesmo que este algo seja lícito, significa que você já se tornou escravo daquilo. Significa que o seu coração está preso naquilo. Não é Cristo o Senhor da sua vida. É aquilo que você quer fazer e que por mais que você possa fazer, você não é obrigado a fazer. Muitos crentes acham que a liberdade que eles têm os obriga a fazer o que eles bem entendem. E Paulo está dizendo, não é assim. Paulo está dizendo, você não pode se deixar dominar por nada, nem por algo que não seja pecaminoso em si mesmo. Você não pode ser escravo do seu desejo. De novo, o ponto é simples. Se você não consegue se abster de algo lícito, o seu coração está escravizado. Então ele está lembrando aos irmãos. Em outro tempo, vocês eram escravos.
Em outro tempo, vocês estavam dominados pelos desejos do coração. Como é que Paulo faz isso aqui? Eu disse na semana passada que quando ele falou da condenação sobre aqueles que não vão herdar o reino de Deus, dê uma olhada aí no capítulo 6, verso 9, ele começou a nominar os homens com o nome do pecado. Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quando Paulo chama o pecador pelo nome do pecado, ele está descrevendo alguém que está preso, alguém que é escravo do pecado. Mas ele já disse aos coríntios: vocês não são mais assim, vocês foram lavados, vocês foram santificados. Então para com esse negócio de tudo convém, porque dentre as coisas que convém, há muitas que não edificam e há outras tantas que não podem dominar o seu coração. Paulo vai tratar da sensualidade, e então ele está preparando os seus leitores para tirar qualquer tipo de desculpa que pudesse haver no coração daqueles homens. Vocês não podem ser dominados, vocês são livres. É por isso que no 13 ele continua dizendo assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja o que vai ocorrer aqui agora. Veja o contraste. Alguns diriam: Paulo, veja só, Deus deu o estômago, é para a gente comer. Deus me deu olhos, foi para eu ver. Quando eu como, eu faço o que é natural. Deus deu o sexo para que seja praticado. Deus equipou os corpos com a capacidade sexual para que isso seja feita. Não há problema. Todas as coisas são lícitas. Então Paulo pega coisas do dia a dia e fala: verdade. Os alimentos são para o estômago, de fato. O estômago é para os alimentos. Deus destruirá tanto um quanto o outro. A ideia, ou o ponto de Paulo aqui é o seguinte: cristãos não vivem em função da comida, a despeito de eles poderem comer e deverem comer para se alimentar. Mas quando você começa a viver em função da comida, algo está errado. A comida, que é algo lícito, não deve dominar o coração. Veja que ele falou aqui agora: todas as coisas são lícitas, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E então ele vai fazer um contraponto. Se a comida, que é algo lícito, não deve governar o coração, não é igual com a questão da sensualidade, porque ele diz: o corpo não é para a impureza, o corpo é para o Senhor. Não há a mesma relação. O estômago é para o alimento, o corpo é para o sexo. Paulo está dizendo: essa relação ela é falsa. Porque de fato Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago, mas Deus destruirá ambos. O corpo não, o corpo é do Senhor. E o Senhor para o corpo. O ponto defendido por eles está sendo então contrastado aqui por Paulo. Ele está falando que as categorias são diferentes. Deus não fez o corpo para a imoralidade ou para a impureza, como está traduzida aí na sua Bíblia. A palavra é porneia e ela, como eu disse, significa uma série de imoralidades sexuais. Paulo vai tratar de uma específica aqui, que é o relacionamento com prostitutas. Mas a palavra abrange muitos outros tipos de relacionamento sexual fora dos limites pactuais. E o que Paulo vai mostrar é que qualquer relacionamento sexual fora do limite pactual do casamento se constitui pecado ou se constitui impureza. Essa é a ideia.
E como é que você lida com a impureza? Lembrando que você já não é mais escravo dos seus desejos. Você foi libertado pelo Senhor Jesus Cristo. Você foi lavado. Você foi santificado. Veja, irmãos, se os cristãos não podem ser dominados por algo que é lícito, como alimento, quanto mais eles devem lutar e se abster daquilo que é expressamente proibido na Escritura. O corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E crentes que foram libertos não irão se deixar escravizar pela impureza sexual. Você vai perceber que há lugar correto para o sexo. Se você atentar para o capítulo seguinte, Paulo vai tratar de sexo. Onde Deus designou que isso acontecesse. Dentro dos limites do casamento. Então Paulo não está combatendo a questão sexual. Paulo não é um santarrão que acha que o sexo por si só é impuro. Não. Paulo está combatendo a impureza que a Bíblia também combate. Mas apesar de o homem ser estruturalmente criado para desejar o relacionamento sexual, e quando eu falo que o homem foi estruturalmente criado para isso, é porque se ele não desejasse isso, ele não poderia colocar em prática a ordem do Senhor Jesus Cristo. Cresça e se multiplique e encha a terra. Como é que haveria união de homem e mulher sem desejo? Então, estruturalmente, o Senhor criou o homem com esse tipo de desejo. Mas ele não pode usar isso como desculpa para a imoralidade. Mas o homem não pode usar isso para falar da questão da sexualidade de qualquer forma. E nós vamos ouvindo os discursos desse mundo. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, que, sobretudo, os adolescentes passam por uma fase terrível, uma fase onde os hormônios estão desordenados. E os hormônios parecem uns monstros aí que tomam o ser do adolescente e faz o adolescente fazer loucuras. Culpa dos hormônios. Conversa fiada. Eu não estou negando que os hormônios têm papel na nossa vida. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é que eles não mandam em você. Você faz o que você quer. Talvez os hormônios propiciem algo. Sejam algo a se lidar. A tentação talvez será maior na efervescência dos hormônios. Mas como diz um autor que eu gosto muito, a batalha a ser vencida pelo crente não é uma batalha biológica. A batalha é uma batalha pelo coração. Cristãos libertos por Cristo não são escravos dos seus desejos. Não são escravos dos seus hormônios. Essa é a boa notícia dada por Paulo aqui aos adolescentes e aos mais velhos. Você não é escravo dos desejos do seu coração. Você é livre por Jesus Cristo. Você não está rendido como um pobre coitado que não tem o que fazer a não ser seguir o ímpeto. Homens não são animais. Animais, quando um cachorro está no cio, por exemplo, e ele sente o cheiro da fêmea, ele vai atrás, não tem jeito. É algo instintivo. Homens não são assim. Homens criados à imagem de Deus, sobretudo os crentes, que já tiveram o seu coração restaurado e já foram libertos dos desejos pecaminosos, podem dizer não à impureza. Eles foram libertos. Cuidado para que você não se renda ao discurso deste mundo que não tem jeito, as coisas são assim mesmo. Então prepare-se aí para a fase em que os seus filhos serão adolescentes, porque vai ser muito difícil. Pastoreie o coração dos seus filhos.
Mas não só dos filhos. Pastoreiem o seu próprio coração. Porque há muitos que acham que de fato que o ímpeto sexual, ele não tem como ser contido. E por conta disso cometem muitos pecados. Para você lutar contra a imoralidade, você precisa lembrar que já foi liberto pela obra de Jesus Cristo. Você foi justificado e você está sendo santificado. Paulo fala mais. Para lutar contra a imoralidade sexual, você precisa lembrar que você está unido ao Senhor Jesus Cristo. Depois que Paulo combate o slogan que era usado, todas as coisas são lícitas, dizendo, olha, é verdade, tudo o que não é proibido é lícito, mas muitas não edificam e você não pode ser dominado por isso. Paulo começa a falar agora da importância do corpo. Veja o verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Já nos dias de Paulo, havia aqueles que não davam importância alguma ao corpo. Por conta da ideia dualista. Tudo que é físico, tudo que é material é ruim. Tudo que é espiritual é bom. Isso explica o que vai acontecer no capítulo seguinte, quando algumas pessoas convertiam e o seu cônjuge não convertia. E então a pergunta é, Paulo, eu vou me ajuntar, eu que sou espiritual, alguém que é carnal, se o meu marido não converteu, eu posso largar o meu marido? Ou se a minha mulher não se converteu, eu posso largar a minha mulher? É isso que Paulo vai tratar no próximo capítulo. Mas isso era fruto de um pensamento dualista. João vai combater isso na sua carta, quando ele disser que o Senhor Jesus Cristo, quando se fez homem, ele tinha um corpo verdadeiro. Porque começaram a dizer, inclusive, que Jesus não tinha um corpo. É por isso que João vai dizer, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Esse ensino era tão perverso que levava os crentes a viver em licenciosidade. E é por isso que Pedro também, que combate esse tipo de pensamento, vai dizer que os falsos mestres entravam na igreja ou entrariam na igreja e que muitos iriam seguir as suas práticas libertinas. E por causa disso, o caminho da verdade seria infamado. Então o que Paulo está tratando aqui com os coríntios vai ser tratado ao longo do Novo Testamento. Influência do pensamento pagão. Paulo está dizendo, o corpo é importante. Senhor Jesus Cristo teve um corpo. E Deus ressuscitou o corpo de Cristo. E Deus ressuscitará o nosso. Essa é a esperança cristã. Nós cremos na ressurreição da carne. É assim que nós declaramos no credo dos apóstolos. Deus ressuscitou o Senhor. E Deus também nos ressuscitará pelo seu poder. Os crentes, à semelhança do seu Salvador, terão os seus corpos ressurretos. Mas não é só isso. Veja o verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Compreende aqui o ponto de Paulo? O corpo foi criado pelo Senhor, não para impureza. E os crentes têm plena certeza de que ainda que este corpo morra, ele vai ser ressuscitado como o corpo de Cristo foi ressuscitado. E então a pergunta é, vocês não sabem que vocês já estão unidos a Cristo? Durante a liturgia eu li Romanos, e é exatamente isso que Paulo fala. Vocês morreram com Cristo, e vocês ressuscitaram com Cristo. Cada crente está espiritualmente unido ao seu
Senhor. E a implicação disso para a pureza sexual é muito óbvia. Como é que você vai pegar um corpo que é membro de Cristo e a juntar com uma prostituta? Como é que você vai pegar um corpo que está unido a Cristo e oferecer a imoralidade sexual? Porque se o corpo ele tem importância, e se o corpo será ressuscitado, e se o corpo está unido a Cristo, você não pode fazer o que você quer com o seu corpo. Então aquilo que é clamado aí pelo movimento feminista, meu corpo, minhas regras, tem nada a ver com a Bíblia. Principalmente os crentes. O crente que diz meu corpo, não, você não tem corpo. O corpo é de Cristo. Ele deu a você para você ser bom mordomo dele. Mas você tem um Senhor. Você pertence a alguém. Você está unido a alguém. Então não venha com esse discurso de o corpo é meu e eu faço o que eu bem entender. Porque você não faz o que bem entende com o corpo que é de Cristo. Infelizmente muitos crentes não atentam para isso. Deus criou os corpos, meus irmãos, para a santidade e não para satisfação sexual. Agora, atente bem. Isso não se restringe ao ato do sexo em si, mas aquilo que vem antes do sexo. Mas aquilo que é usado como isca para o sexo. Para que isso ocorra. Sendo muito claro aqui, você usa o seu corpo para se insinuar. Você usa o seu corpo para despertar desejo no outro. O que Paulo está dizendo é, isso está errado. Ah, não, mas não aconteceu nada. Sim, ainda não. Por que alguém oferece alguma coisa se não está com intenção de fazer nada? Ainda que seja arranjar um casamento um dia. Mas não é dessa forma que crentes arrumam um casamento. Tem um seriado, tinha, né? Um seriado antigo, engraçado por vezes, que era aquele A Família Dinossauro, lembra? A Família Dinossauro trazia algumas questões muito sérias. E um dia eu me lembro que o episódio tratava da cauda da Charlene. Charlene era filha da família. E ela, como dinossauro, a cauda ainda não tinha crescido. Mas ela foi chegando na adolescência e chegou o dia do episódio da cauda da Charlene. Começou a crescer e ela estava encantada com a cauda dela. E ela olhava para a cauda. Então teve um momento que ela perguntou para a mãe o seguinte: mãe, quando eu andar, eu devo arrastar a cauda ou balançar a cauda? Aí a mãe ficou com a cara meio assim, aí a avó já disse assim: balança, até arrumar um casamento, depois você pode arrastar. É engraçado, mas pense no que está sendo dito aqui. Não há problema um pouquinho de sensualidade, desde que o fim seja lícito, o casamento. Paulo está combatendo isso. O corpo é do Senhor. O corpo não é para impureza. E quem usa o corpo para se insinuar está pecando. A implicação da união com Cristo deve levar à modéstia cristã, a roupas recatadas. Até mesmo na igreja, nas igrejas, há jovens com decotes, mostrando a barriga. Eu lembro de ouvir o saudoso professor Adalto, falecido há 1 ano ou 2 anos, que uma vez, em uma das suas palestras, disse como ele instruía as filhas sobre vestimenta. E ele disse: minha filha, não está à venda
não coloque na vitrine. Sábio. Por que você está exibindo algo que você não pode dar a ninguém por enquanto? Você não casou. Isso precisa ser guardado para o tempo devido e para quem devido. Mas a exibição do corpo não é só para as moças. É para os rapazes que vão fazer musculação e que passa óleo depois e fica lá se exibindo. Isso também está errado. Paulo está dizendo que o corpo é para a santidade. Cuidado para não cair no conto desse mundo. Pais, mães, observem a forma como seus filhos se vestem. Observem aquilo que é publicado nas redes sociais. Fotos com poses sensuais, com rostos sensuais. Por que provocar algo quando a hora não é disso? E nós, por vezes, temos até medo de tratar dessas questões. Paulo está tratando de forma muito aberta. Talvez alguém diga, não, pastor, Paulo está falando do relacionamento sexual. Sim, e o que vem antes? Como que uma prostituta faz para chamar os seus clientes? Se não se exibir. Se não demonstrar, atrair. Então não pense que as coisas não estão aqui, porque estão no texto. Antes da união sexual acontece o flerte. Não esqueça disso. Cuidado com o uso do seu corpo para fins que não são piedosos. Cuidado com a imoralidade sexual. E isso não vale só para os filhos. Há muitos adultos que acham que podem fazer de qualquer forma. De uns anos para cá, há uma nova forma de exibir os corpos, que é o book da grávida. Parece que a gravidez é liberdade para a mulher aparecer no Instagram com lingerie. Ah, não, mas é a barriga. Não, que barriga? Se não estivesse grávida, apareceria com essa roupa lá? E você acha que eles vão olhar para a barriga? Não é possível que haja tanta inocência assim. De uns anos para cá, as igrejas inventaram de ir atrás desse mundo e hoje as jovens vão se casar e há o tal do chá de lingerie. E eu vi no Instagram uma igreja presbiteriana que não só fez o chá de lingerie, como postou a foto na internet. E o bolo era uma nádega com a lingerie. Lá no Facebook. Você já imaginou o que é isso? São moças, algumas delas nem casadas, que vão à loja comprar uma lingerie pensando como a amiga vai ficar maravilhosa para o marido dela. Para que está pensando nisso? Faz de outro jeito, dá dinheiro para ela, deixa ela se virar e comprar o que ela quiser. Mas nós vamos entrando nessa onda. E o que tem por trás é a imoralidade. E Paulo está dizendo, o corpo não é para isso. O corpo é para pureza, o seu corpo é do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua, veja o verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo agora trata diretamente da questão da união sexual, dizendo, olha, o seu corpo pertence a Cristo e está unido a Cristo. A pergunta retórica, você vai pegar algo que pertence a Cristo e unir a prostituta? Você se esqueceu da doutrina? Está lá em Gênesis. O relacionamento sexual torna dois uma só carne. E ele então usa o exemplo da prostituta, de como eles tornavam o corpo que é de Cristo, unido à imoralidade. Mas como eu disse, isso vale para qualquer relacionamento
fora dos limites do casamento. Porque qualquer relacionamento sexual fora do limite do casamento é imoralidade. E une o corpo que pertence a Cristo àquilo que não deveria ser unido. Por meio da fé, o crente já está em Cristo. Verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Veja a comparação. O homem que se une a uma mulher é um só corpo com ela. O homem que se une ao Senhor é um espírito com ele. É por isso que não cabe imoralidade para os crentes. Este é um argumento muito sério, pautado lá no Antigo Testamento, que dizia que Deus era o esposo de Israel. E a sua esposa não deveria se insinuar para outros homens, para outros deuses, no caso. Meus irmãos, aquele que está em Cristo precisa entender que o seu corpo não pertence a você, mas ao Senhor. O que você está fazendo com o corpo que Deus deu a você? Isso deve fazer você temer e tremer antes de pensar em usar o seu corpo para a imoralidade. E como eu disse, isso não está restrito à união com a prostituta. Você pode incluir aqui adultério, porque o corpo do marido pertence ao Senhor e agora à esposa. Paulo vai falar isso no próximo capítulo. O corpo do marido pertence à mulher. O corpo da mulher pertence ao marido. Isso inclui a fornicação, que é o relacionamento entre solteiros, seja entre namorados, seja entre um homem que toma uma prostituta. Isso inclui a masturbação, que é o uso do seu corpo para fins sexuais, para serviço próprio, e não por amor a um outro. Isso inclui o voyeurismo, que são aqueles que sentem satisfação em observar a nudez alheia, o que explica, por exemplo, a audiência de programas como essa porcaria desse BBB e coisas parecidas. Isso inclui, meus irmãos, a zoofilia, a pedofilia e a qualquer relacionamento fora dos limites do casamento. E eu volto a dizer, em tempos de redes sociais, onde muitos exibem os seus corpos em troca de likes e até mesmo de dinheiro, tem uma rede social só para as pessoas exibirem os seus corpos e receberem por isso. É a prostituição aí virtual. Muitos cristãos estão escravizados por estes hábitos. E é preciso vigiar o coração. O Senhor Jesus o salvou para uma vida de pureza. Lembrar que você está unido a Cristo vai ajudar você a vencer a tentação sexual. O sexo, como criado por Deus, é bênção. É para alegria, é para satisfação do casal. Mas fora dos limites do casamento, pecado. Você luta contra a imoralidade, lembrando que você está unido a Cristo. Paulo fornece ainda mais um argumento para você lutar contra a impureza. Lembre-se que você é habitação do Espírito. Veja como Paulo está progredindo aqui. Jesus te libertou, ele te libertou e se uniu a você, mas ele está em você por meio do seu Espírito. Ele habita em você. Paulo começa então o verso 18 com uma ordem direta: fugir da impureza. E o tempo verbal aqui, na língua grega, implica uma continuidade. A ideia é: viva fugindo da impureza. Você quer uma boa ilustração disso? José. Quando a esposa de Potifar colocou os olhos dele e todo dia falava a ele, e um dia ele deu no pé. Fugir
da impureza. E Paulo vai argumentar dizendo: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Paulo está mostrando que o pecado sexual tem uma conotação diferente. Diferente de outros pecados, impacta o homem por inteiro. Contamina o homem por inteiro. Não é algo que afeta apenas a esfera física, mas também a dimensão espiritual. O pecado da imoralidade, ele é pior do que outros pecados, o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, é isso. Ele vai continuar mostrando esse problema, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pense na força do argumento de Paulo. Você não está só unido a Cristo, você é a habitação do Espírito de Cristo, você é templo do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Logo, você não pertence a você mesmo, você pertence àquele que faz morada em você. Você pertence àquele que habita em você. Você foi comprado, é isso que Paulo está dizendo. E essa compra, ela se dá no sacrifício de Cristo. Veja o verso 20. Porque fostes comprados por preço. Sabe quanto vale essa habitação do Espírito aí? Você cantou essa noite, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Saber disso precisa levar você a agir dessa forma. Como alguém que é habitação do Espírito do Senhor Jesus Cristo, que entregou o seu próprio corpo para ser traspassado pelos pecados, a fim de que você use o seu corpo para a pureza e não para a imoralidade. Quando você então pega algo que não é seu, mas que é a habitação do Espírito, e usa de qualquer forma, isso é roubo. Parece que a comparação aqui é a seguinte: o homem que paga uma prostituta, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com o corpo da prostituta, porque ele pagou por aquilo. Ele deu um preço, é dele. Pelo menos por alguns momentos. E ele faz o que quiser. Paulo está dizendo: o seu corpo não é seu, Cristo já comprou o seu corpo. E ele comprou o seu corpo para ser puro, para pureza. É por isso que o chamado é: glorifique a Deus com o seu corpo. E não é exclusividade aqui de Coríntios essa pregação. Lembra de Romanos? No começo do capítulo, Paulo diz: Deus está irado com os homens. Os homens rejeitaram a Deus. E Deus entregou os homens para que eles desonrem o corpo entre si, cometendo torpeza, homens com homens, até as mulheres mudando o seu modo natural. Tudo isso fruto do pecado. Lá no capítulo 6, que foi o texto que nós lemos aqui, Paulo disse: olha, em outro tempo vocês eram escravos, agora vocês não são mais. Do mesmo jeito que vocês usaram o corpo para a imoralidade, ofereçam o corpo agora ao Senhor. Romanos 12, ofereçam o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a pregação do Novo Testamento inteira, acerca do seu corpo. É grande pecado entregar um corpo comprado por Cristo, que é a habitação do Espírito Santo, à imoralidade. Imagine que você alugou uma casa. Você alugou uma casa, essa casa não pertence a você. Você começou a morar ali. Você assina um contrato.
dizendo que você vai cuidar daquela casa, certo? Tem contrato até para você entregar a casa tão limpa como você recebeu, pintada. Então tem lá taxa de pintura. E quando o inquilino ele começa a pegar a casa e tratar de qualquer forma e destruir a casa, ele pode ser despejado. Eu sei que depende de contrato que eu vou falar agora, mas ele não pode geralmente sublocar a casa. Eu estou alugando a casa para minha família, mas tem um quartinho aqui que eu vou trazer uma prostituta para fazer os seus programas aqui. Então o resto da casa é da minha família, uma família conservadora, uma família que busca andar de forma correta, mas esse quartinho aqui pode ser um quartinho para prostituição, sublocou a casa. Você fala assim, não, isso dá quebra de contrato. Como é que você aluga uma casa que não é sua? Então, mudando o que tem que ser mudado, você nem alugou o seu corpo. O que a Bíblia está dizendo é, esse corpo foi comprado. Ele pertence ao Senhor. O Senhor colocou o seu espírito para morar nele. Não trate o seu corpo de qualquer forma. Não fique se exibindo de qualquer forma. O seu corpo é templo do Espírito do Senhor. Aquilo que você vê acontecer é muito menos grave nos contratos, sublocação, é muito menos grave do que aquilo que muitos crentes fazem com seus corpos que foram comprados pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ao comprar a sua vida, libertou você de todas as paixões. Ele concede a você força para lutar contra a imoralidade sexual. Como eu disse, não fique aí achando que está rendido aos seus hormônios. Isso não é verdade. Agora, sabe o que é interessante? É que o argumento que Paulo usa aqui, o corpo é o templo do Espírito Santo. Ele é citado à torta e à direita pelos crentes, de forma errada. Olha, não toma Coca-Cola, porque Coca-Cola, seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha, não coma gordura, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não faça isso, porque o seu corpo é templo... Paulo não está falando de nada disso. Nada disso. E se você pegar o resto do ensino paulino, o que entra na boca não contamina o homem. Não contamina o templo do Espírito Santo. Pode ter desdobramentos médicos, eu sei, clínicos. Mas o ponto de Paulo não é esse. E infelizmente você tem um monte de crente fazendo dieta, não comendo certos tipos de alimento, não bebendo certo tipo de bebida, se exercitando, cuidando do corpo que é templo do Espírito Santo, vivendo de forma imoral. Inclusive fazendo dietas muitas vezes para estar muito mais bem apresentado para a forma como eu vou exibir esse corpo. Porque vejam, pessoas que muitas vezes andavam todas tapadinhas, agora emagreceram, ficaram em forma, as roupas parecem que vão sumindo. Porque esse mundo está dizendo que é assim mesmo. Porque você agora precisa usar roupas que valorizam as suas partes mais bonitas e sensuais. Não é o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Então há muitos crentes cuidando da dieta, pecando por meio de moralidade, enchendo a cabeça de moralidade, por meio de seriado, por meio de filme, por meio de pornografia na internet. Mas acham que estão cuidando do corpo, porque não estão tomando refrigerante. O corpo é habitação do Espírito Santo. E isso implica a pureza sexual. Paulo fala isso quando ele escreve aos Colossenses. Dê uma olhada lá. Colossenses, capítulo 2. Veja o que Paulo vai dizer aqui, a partir do verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens.
pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O argumento é o mesmo. Seu corpo é templo do Espírito de Deus. E você precisa mantê-lo puro. Qualquer imoralidade sexual ou qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento irá macular o corpo, o templo de Deus. E essa é uma verdade de que você é a habitação do Espírito Santo, que vai ajudar você no dia a dia a enfrentar o problema da imoralidade. Então, cuidado, muito cuidado com os discursos mundanos. Porque da mesma forma que no tempo dos coríntios, alguns alardeavam que todas as coisas são lícitas, e na década de 60 alguns diziam todas as coisas são puras para os puros. Nos nossos dias, você tem discursos como o pecado está no olho de quem vê. No caso dos que se vestem sem modéstia, nos casos dos que fazem fotos sensuais, o problema é de quem fez a foto, o problema é de quem está olhando. Ou tem nada demais, é só virtual. No caso daqueles que estão aí na internet, vendo pornografia e vários outros discursos, irmãos, que tentam relativizar a questão da sensualidade. Contra tudo isso, Paulo está dizendo e ensinando como combater a impureza. Lembre-se que você é livre. Se esta liberdade capacita você a abrir mão daquilo que é lícito, ela também liberta você da imoralidade sexual. Lembre-se de que você está unido a Cristo. Lembre-se que você é a habitação do Espírito Santo. Se você se envolve com imoralidade, você profana o templo do Espírito Santo, fazendo do corpo que pertence a Cristo um instrumento de pecado. Se você está em meio a uma situação assim, se você tem lutado com isso, se você enfrenta problemas com a pornografia, arrependa-se do seu pecado. Peça perdão ao Senhor. Olhe para a obra de Cristo. Lembre da gloriosa verdade de que, ao entregar o seu corpo na cruz do Calvário, Ele libertou você de todos os pecados. E agora Ele convida você a oferecer o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Peça ajuda. Peça ajuda de irmãos maduros, peça ajuda dos pastores da igreja. Busque aconselhamento. A palavra de Deus, habitando ricamente no seu coração, será usada por Cristo para santificar a sua vida. Viva de forma pura. Talvez ao ouvir um sermão assim, alguns digam, mas essa palavra é muito quadrada, é muito antiquada. Confira na Escritura, para ver se as coisas são de fato assim. E se você vir na Escritura aprovação para aquilo que foi condenado no sermão, depois você me mostre. Eu preciso atualizar aqui a minha leitura. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós usamos óculos errados para ler o nosso tempo. E achamos que porque o nosso tempo é assim, porque as coisas acontecem hoje em dia dessa forma, nós também temos liberdade para fazer igual. O que Paulo falou aos Coríntios no primeiro século é verdade hoje. O seu corpo não pertence a você. Ele foi comprado por Cristo, por alto preço. Viva para a glória dele.